Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, sempre na companhia de Leonardo Marmo Moreira, articulista da revista Reformador e da revista O Consolador. E também o Leonardo é orador espírita, radicado muito tempo em São Paulo, agora vive em São João del Rei, essa cidade histórica, não é? Cidade linda das Minas Gerais. E o Leonardo, eu posso dizer assim, né? É um intelectual espírita. Então, um homem que escreve muito bem, né? E eu respeito muito o Leonardo, né? Admiro muito e tenho sintonia nas coisas da doutrina com o meu querido amigo Leonardo Marco. Então é sempre um prazer imenso estar aqui com o Leonardo, né? A gente vendo os diversos temas, né? Da mediunidade, da faculdade medianímica desse apóstolo do Espiritismo que foi o Chico Xavier. Tá? Então, pessoal, vamos iniciar elevando o pensamento a Deus, agradecendo a nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estarmos aqui nessa hora do mundo tão complicada, uma hora tão confusa, para tratar de uma vida de exemplo, de devotamento, de abnegação e tratar da sua obra, o seu legado para todos nós. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa reunião de estudo, nosso programa da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, sem mais delongas, Leonardo Malmo aqui, conosco 2 minutinhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, como eu falei, estamos aqui com Leonardo Marmo para mais um programaço Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade. Na noite de hoje, o tema para mim é fascinante, né? A gente vai ver a mediunidade do Chico Xavier, mediunidade de psicografia, mas a distinção dos estilos dos espíritos. Só que a gente está aqui com um arsenal de perguntas aqui, né? A gente vai metralhar Marmo. Se ele sobreviver, ele responde, né? Então, vamos ver. Então, meu querido Leonardo Marmo, boa noite. Tudo bom, Marmo? Tudo bem, Bruno? Mais uma vez é uma alegria estar com você e com os amigos que nos honram com a sua atenção. É um tema interessante, porque é um dos ângulos, né, dessa multifacetada vida e obra de Chico Xavier, e a gente vai usar, obviamente, o Chico também para especular e tentar extrair informações mediúnicas de uma forma geral. Mas realmente, no caso do Chico, a gente percebe algumas características muito interessantes. Então, o caso do Chico é interessante, né, Bruno? Ele é interessante pelo Chico em si, pela obra, para tentar compreender essa mediunidade, esse homem, essa tarefa, mas a gente aprende com ele alguns aspectos gerais que servem para a gente entender também os outros médios e os outros fenômenos mediúnicos, que é tão importante que nós, como estudantes do Espiritismo, estudemos. Né? Marmo, então, vamos lá. Agora, nesse início do programa, vamos deixar Chico Xavier um pouquinho, mas tratar da mediunidade psicográfica, não é a mediunidade de psicografia. Marmo, o que ela tem de especial, de diferente das outras mediunidades? É interessante, né? Porque Allan Kardec se aproximou do fenômeno espiritual, mediúnico e dos espíritos e de todo o processo através do fenômeno de efeito físico. Não é? Curioso. As mesas giravam, as mesas falavam. Claro que era físico e era intelectual, né? Porque as mesas não era só uma pancada, não era só uma casa mal assombrada. Era uma brincadeira que tinha um fundo lógico, ou seja, os espíritos respondiam. Então era efeito físico, mas também com uma conotação intelectual. Porque podem existir efeitos físicos sem uma conotação intelectual clara, pelo menos. Você vê o fundo do espírito, a ação do espírito, mas você não consegue ver uma linguagem, um padrão de comunicação. Né? Aquela história de que um rap é sim, dois é não, ou um é A, dois é B, três é C. Então,
ou até a dança coreografada, né? Pode ser só uma pancada de uma porta, alguma coisa assim. Então, Kardec se aproxima do fenômeno através dos efeitos físicos e estuda e valoriza tanto efeitos físicos como efeitos intelectuais. Mas, a partir do primeiro momento, ele percebe que o efeito intelectual ele vai além do efeito físico. Porque o efeito físico teria uma importância muito significativa para comprovar a existência do espírito desencarnado, o mundo espiritual, comprovar a imortalidade da alma, a própria mediunidade, mas ele tinha limitações e até com efeitos, né? Nós podemos desdobrar isso, efeitos em cura, né? Kardec não discute muito isso, mas depois a gente percebe, por exemplo, o pessoal do Lar de Frei Luiz e outros centros, que o efeito de materialização de efeito físico está muito associado, muitas vezes, à ação de cura, da mediunidade curadora, como se diz. Então, Kardec vê todo esse potencial, mas a partir do momento que ele começa a lidar com o efeito intelectual, começando pela mediunidade, dando destaque para a mediunidade escrevente, que depois ele vai chamar de psicografia, ele prioriza a mediunidade de psicografia. Você vê isso claramente no Livro dos Médiuns. Ele dá uma ênfase, ele faz uma introdução geral e, quando vê, ele percebe que a mediunidade psicográfica deveria ter um destaque especial, porque ela seria uma ferramenta da gente obter informações muito ricas. Seria uma fonte, uma conexão direta com o mundo espiritual. Então, seria um grande laboratório para a obtenção de informações de mais fôlego, né? A partir do momento que o lápis sai da cesta de bico e vem para a mão do médium escrevente ou médium psicólogo. Então, ele realmente começa a dar esse destaque no Livro dos Espíritos, mais até do que a psicofonia. Interessante, né, Bruno? Porque as nossas casas espíritas, em geral, dão destaque para os dois, mas eu diria até um pouquinho mais da psicofonia. Nas reuniões de incorporação, a doutrinação dos espíritos, né, a chamada desobsessão, até um destaque maior na psicofonia. Kardec, mesmo quando lidava com espíritos perturbadores, muitas vezes usava a psicografia para obter essas informações. Então, ele dá esse destaque. E, realmente, você tem, pela escrita, uma capacidade de obter um volume muito grande de informações. Bom, então, chegando na sua questão central. E aí, ela é diferente? Ela tem algumas características interessantes. Por quê? Porque ela precisa de uma bagagem significativa do médium, uma bagagem anímica, da linguagem. E essa linguagem acaba gerando uma influência para que a mensagem se torne apresentável conforme o autor espiritual pensou. E também precisa de uma segunda questão muito interessante, que o próprio... vários pesquisadores discutiram isso, mas eu destacaria também o Hermínio Miranda, no Diálogo com as Sombras. Ele fala isso, que a capacidade do médium, às vezes, controlar a ansiedade para permitir que o espírito manifeste sua opinião. Porque, às vezes, o espírito vem, a pessoa fica meio ansiosa e pega o começo do espírito e depois começa a influenciar demais a comunicação. Tem a capacidade de anular a sua própria personalidade. Walter Pereira Franco falava muito disso também, de neutralizar um pouco a sua personalidade para que a ideia que manifeste seja do espírito. Então, ela exige nuances intelectuais e nuances morais, de autocontrole emocional, naquilo que a gente chama de dar passividade, né, o controle. Então, eu acho que a mediunidade psicográfica ela tem características muito especiais pelo volume de informações que ela fornece, a principal fonte de crescimento cultural através dos livros que nós temos, e ela é especial também nesse ponto de exigir do médium algumas condições que nem todo médium vai apresentar. Mas, Marmo, veja bem, não apenas a mediunidade psicográfica do Chico Xavier, mas a mediunidade em geral, a mediunidade de psicografia, não é? Marmo, como é que ocorre, como é que se dá essa escolha, essa parceria, essa seleção da entidade ou das entidades comunicantes que vem trazer a mensagem pelo medianeiro? Essa questão ela é complexa. Por quê? Porque ela envolve a seleção do médium
e ela envolve a seleção do espírito. Eu lembro do Emmanuel dizendo que André Luiz era um espírito escolhido a dedo, entre muitos candidatos para cumprir com aquela função específica. Olha só. Então, o espírito, ele tem um projeto, ele tem que escolher o médium que seja adequado àquele projeto, ou ele tem que usar o que tem. E às vezes o médium não é o ideal. Aí, como diz o Divaldo, né? Quem não tem cão, caça com gato, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, às vezes, os espíritos usam de um médium que não é o ideal, mas é o que tem à mão. Porque os outros mais aptos, mais hábeis, não estão dedicados à tarefa. Ah, eu cansei. Ah, vou cuidar da minha vida. Ah, o movimento espírita tem muitos problemas, eu não quero contribuir com isso. Não vou ajudar na mediunidade. Tem coisas mais importantes para fazer. As pessoas são assim, na mediunidade e na tarefa de divulgação e na direção do movimento espírita. Pessoas até mais aptas, mas que não se oferecem para o serviço. E os espíritos, como é que faz? Para levar a mensagem consoladora, a mensagem da imortalidade da alma, esclarecimento espiritual da evolução, que as pessoas estão sedentas, suicidando, tendo depressão. O que eles fazem? Ele tem que trabalhar com os trabalhadores que estão dispostos. E nem sempre os que estão dispostos são os mais aptos. Às vezes, os que são mais aptos, pelo livre-arbítrio, não decidiram. Então, o que acontece? Então, é sempre difícil. O espírito, ele tem um material para trazer. Só que a questão é, ele vai se adequar àquele médium e havendo essa adequação, ele vai conseguir encaixar no vocabulário do médium, na ostensividade mediúnica do médium, ele vai ajustar a obra de forma com que o médium consiga transmiti-la. Então, tem essa dinâmica. Eu lembro, Bruno, do irmão Jacó. O irmão Jacó. Ele ficou com ciúme do André Luiz mandando livros pelo Chico. E ele chegou a reclamar. Esse André Luiz ainda nem espírito ele era, está mandando um monte de livros pelo Emmanuel, pelo Chico. Aí o Emmanuel falou: não é bem assim não. Ele teve que se harmonizar com o Chico várias centenas de dias. Por muitos dias ele se harmonizou com o Chico. Então, houve um projeto, ele gastou vários dias se harmonizando fluidicamente e se preparando para a tarefa. Que preparo seria esse? Certamente ele estava avaliando as matrizes linguísticas do Chico, a própria mediunidade, que adequação ele tinha que fazer no seu material para que a mensagem chegasse com qualidade através das características do Chico e com a melhor qualidade possível. Isso não é brincadeira. Então, é necessária essa adequação. Eu lembro também, Bruno, do Vitor Hugo. Aquele livro Amor e Ódio, que foi psicografado pela dona Ivone do Amaral Pereira, e o autor espiritual é Charles, a autoria espiritual não é de Charles. Lá no mundo espiritual, o autor daquele livro é Vitor Hugo. Mas ele não achou que seria possível um encaixe entre as características dele e as características da Ivone. Então, ela ia sofrer muito na transmissão. Por quê? Porque para usar o nome famoso Vitor Hugo, a obra teria que ter uma característica que permita a identificação do Vitor Hugo. E talvez a Ivone não tivesse. Então, aí o Vitor Hugo diz para o Charles, a dona Ivone conta isso, conte a história você. Então, o Vitor Hugo contou a história para o Charles e o Charles assinou o livro e transmitiu pela Ivone. Certamente o Vitor Hugo estava auxiliando. E o Charles foi uma espécie de médico também, né, um intermediário, e transmitiu para a dona Ivone. Mas ele não conseguiu transmitir. Houve uma tentativa. A dona Ivone foi levada em desdobramento e ela foi devassada, ela disse. Porque o Vitor Hugo estava fazendo avaliação e percebeu que não seria adequado a tentativa, e não tentaram. O próprio Monteiro Lobato, há informações biográficas que registram que o Monteiro Lobato, quando desencarnou, procurou Chico e Emmanuel. E por algum motivo que não ficou muito claro, pelo menos que eu saiba, Emmanuel, naquele primeiro momento, não permitiu. Então, vai saber por quê, qual que era o problema. Era a fila de espíritos, era o projeto, era o que o Monteiro Lobato queria transmitir, era o conteúdo, porque tem isso, né? Igual um companheiro nosso fala assim, o mentor do médium é o dono da bola na pelada, né? Na pelada da rua é o dono da bola. Ele tem que jogar.
Então, o Emmanuel era o responsável pelo trabalho, então ele tinha que autorizar, bater o martelo, ok. Se ele não batesse o martelo, o Chico não ia se disponibilizar, né? Uma vez, um confrade, acho que chama Napoleão, publicou um livro em parceria. Acho que ele tem um livro chamado Nosso Irmão Chico Xavier, ou Nosso Amigo Chico Xavier. Ele publicou um livro em parceria com o Chico e assinou ele e Chico. O Chico chamou a atenção dele. Ele falou: todos os livros que eu publico têm que ter autorização de Emmanuel, mesmo em parceria. Todas as minhas parcerias têm o aval de Emmanuel. A gente lembra do Chico Herculano Pires, né? Todas as minhas parcerias são consideradas, analisadas pelo Emmanuel e tem a chancela do Emmanuel, quando é o caso. Você não pode escrever um livro e assinar com o meu nome como autor. Olha só. Então, Bruno, as parcerias são complexas, porque depende do médio, das suas características, depende do espírito, das suas características, e estou falando assim das grandes obras para o bem. E depende do coordenador do projeto também, que às vezes é um mentor muito acima, inclusive, do mentor que nós conhecemos. Porque Emmanuel certamente era um mentor que dirigia a obra, mas ele tinha mentores, né? Eu também, só para fechar essa resposta, só para fechar, Bruno, eu me lembro também de uma informação que eu acho muito interessante. Quando o Chico estava psicografando Missionários da Luz, né, de André Luiz, o terceiro livro da série, em determinado momento, André Luiz e Emmanuel avisaram o Chico que a psicografia seria interrompida. Até então, as psicografias de André Luiz eram muito rápidas. Nunca tinha acontecido isso com Nosso Lar e os Mensageiros. E aí o Chico perguntou, mas por que razão? Ele falou assim, é porque esse capítulo é o da reencarnação. Aquele, né? O 12 e o 13. Os dois capítulos. O 13, que é a maior reencarnação do Segismundo, e o 12, que é André Luiz visitando o Instituto da Reencarnação para preparar o trabalho da reencarnação do Segismundo, pelo menos para ele entender o acompanhamento conforme a orientação do Espírito Alexandre. Muito bem. Aí parou. E aí Emmanuel explicou assim, nós temos que revisar esse material para submeter aos nossos maiores, porque eles estão com muito cuidado em relação a essa informação sobre a reencarnação. E aí o Chico disse que naqueles dias ele percebeu André Luiz, Emmanuel e também o Dr. Bezerra de Menezes, ajudando a revisão dos textos de André Luiz para submeter aos maiores, maiores do que Emmanuel, para avaliação. Então, depende do espírito, depende do médium, depende da parceria e depende dos orientadores desse projeto, principalmente quando envolve obras de revelação espiritual, obras de maior crescimento espiritual. Marmo, antes de te fazer a pergunta, só lembrando, né? O Monteiro Lobato, quando não foi possível, né? Essa sintonia mediúnica com o Chico, por motivos que a gente não sabe, mas ele terminou conseguindo trazer as suas obras, né, através do Jorge Risini, né, o grande médium amigo de Herculano Pires. Né. Mas, Marmo, veja bem, você, maravilhoso que você falou, como se desse a parceria seleção. Né? Mas a pergunta que eu te faço agora, a mediunidade de psicografia agora entrando em cheio com o querido Chico Xavier, a mediunidade do Chico era diferente, era especial a mediunidade psicográfica do Chico Xavier. Tudo que a gente observa, tudo que a gente lê, a gente chega à conclusão que sim, né? Eu, eu me lembro do Divaldo Pereira Franco analisando a mediunidade do Chico. Perguntaram para ele, Divaldo, o Chico tinha qual mediunidade em grau maior? Aí o Divaldo respondeu de uma forma bem engraçada, né, bem humorada. Ele disse o seguinte: olha só, é difícil escolher uma que ele não tem em grau maior. O Divaldo respondendo, porque ele tinha uma polivalência muito grande e muito bem dotado em todas elas, pelo menos nas principais conhecidas, né? Então o Divaldo destaca muito isso. Até na psicometria, né? Há detalhes muito interessantes do Chico na psicometria. Muito bem. Que é rara, né? Que é difícil e tudo mais. Mas o Divaldo também destaca, mas ele era um psicógrafo hors concurso. A mediunidade psicográfica é especial. Tanto é que naquela famosa materialização, que teria sido a última,
que ocorreu com o Chico como médium doador principal de ectoplasma, na presença, inclusive, de Arnaldo Rocha e outros confrades de Belo Horizonte, o espírito Emmanuel teria materializado como senador Publio Lentos e teria proibido que o Chico fosse o médium principal. Ele poderia participar das reuniões de materialização, mas não como médium principal. Poderia ajudar um pouquinho como coadjuvante. E aí o Emmanuel teria dito, na forma física, né, na aparência de senador Publio Lentos, a tarefa do Chico é o livro. Ou seja, ele é um médium polivalente, mas a tarefa principal dele é a mediunidade psicográfica. Agora, eu gostaria, Bruno, de destacar um detalhe que eu acho muito importante. É uma coisa simples. Eu vou fazer um comentário simples. Mas é um simples que eu acho que é bom reforçar, que ajuda a gente a construir melhor esse conteúdo. Quando você vê o Chico falando, você percebe que ele é diferente dos espíritos que escreveram por ele. Então, ele é um grande médium psicógrafo, a começar daí. O Chico falando, o Chico comentando, o Chico brincando, o Chico contando um caso, o Chico explicando o espiritismo ou o evangelho, o Chico contando um caso que aconteceu com ele lá no interior, em Pedro Leopoldo, em Uberaba, uma vivência, ele contando as experiências, ele fazendo um xistezinho, né? Contando uma história meio engraçada, contando uma piada, uma anedota, daquele jeito dele, aquele mineirês, né? Aquele jeito meio brejeiro. Ele, é o jeito dele, ele é autêntico, é o Chico. E você não percebe o Chico no texto do Emmanuel. Você percebe o jeito de escrever, a linguagem, a estrutura, alguns pontos em comuns. Mas você vê que é outra pessoa, assim como acontece com todos os espíritos. Chico Xavier, você identifica a beleza, o estilo, o jeito dele. É ele, é maravilhoso e é ele, é particular, é o Chico. E os espíritos que se manifestam como ele, claro, estão afinados no mesmo projeto. É a mensagem da imortalidade da alma, do evangelho, do espiritismo, da existência da reencarnação, da mediunidade, a necessidade da reforma moral do homem, mas você vê o jeitão, é diferente. Então o Chico é o Chico e é diferente dos espíritos que escreveram por ele. Por que eu estou dizendo isso? Tem muito médium aí no mundo espiritualista em geral, e até no mundo espírita também, que você às vezes não consegue ver a diferença entre o espírito e o médium. Aí eu volto no comentário que eu fiz citando o Hermínio, mas citando também o Divaldo Pereira Franco, o Hermínio Miranda e o Divaldo Pereira Franco. O médium tem que saber anular a sua personalidade para deixar o espírito se manifestar. Porque o espírito está dando a mensagem dele. Claro, vão ter influências anímicas, mas elas devem ser em menor parte, porque senão qual é o sentido? Não é? Então é muito ruim quando você fica confuso, porque parece que o espírito fala a mesma coisa do mesmo jeitinho que o médium. Então, de repente, a filtração não tá sendo adequada. Porque o Chico, você percebe a característica dele, típica, e que era bem diferente de Emmanuel, de André Luiz e de outros espíritos que se comunicavam com ele. Então, eu acho que ele era um grande médium pela intensidade mediúnica, grande médium psicólogo, pela intensidade mediúnica, pela qualidade, mas também porque a gente consegue perceber que ele anulava a sua personalidade. Só para fechar a resposta, no Pinga Fogo de 71, um dos entrevistadores perguntou para o Chico: Chico, eu sei que tem pessoas com o dom de escrever à maneira de escritores famosos, ao estilo de escritores famosos. Então escreve com o estilo de fulano, pessoas muito hábeis, que às vezes nem sabem explicar a origem dessa habilidade. Seria uma habilidade consciente, inata, uma aptidão pessoal muito especial. Você não acha que você poderia ter essa aptidão, que seria uma coisa tipo aquilo que o padre Quevedo falava, né? O inconsciente tem um poder, o inconsciente sabe tudo. E aí o Chico deu uma resposta muito interessante, dizendo exatamente isso. Os espíritos escreveram a maneira deles espíritos. Eles escreveram a maneira deles. Então o Chico deixou claro. Os espíritos escreveram a maneira deles. E você lendo o texto do Chico, você percebe isso. Ele falava a maneira dele, Chico. Mas os espíritos falavam a maneira deles. E quando o Chico falava sobre a influência de um espírito, normalmente ele avisava, para ficar clara essa diferença. Ele falava assim: olha, o nosso Emmanuel está aqui, o nosso doutor Bezerra
manda lembrar, pede para que a gente lembre. O nosso André Luiz pede para que a gente destaque tal coisa. Ele destacava quando o espírito de algum companheiro chegava na conversa e acrescentava uma informação que pudesse ser útil aos irmãos encarnados. Tanto é que no livro Chico Xavier em Goiânia, em outros livros também, mas eu lembro desse, o Emmanuel diz o seguinte: eu, Emmanuel, me responsabilizo por todas as respostas doutrinárias do Chico, exceto aquelas que têm a ver com a afetividade do médium. Então, o que ele está querendo dizer? No livro, né, Chico Xavier em Goiânia, que é um livro bem vendido aqui na região. Ele quis dizer o quê? Que quando o Chico falava, eu gostaria de mandar um abraço para fulana, gostaria de mandar um beijo para não sei quem, eu vou contar um caso pessoal, era o Chico. Mas quando era uma informação especificamente doutrinária, o Emmanuel estava como responsável por aquela informação. Então, esse é um ponto que eu acho muito importante, Bruno. Chico anulava a sua personalidade, mas quando se manifestava era ele e era diferente dos espíritos. Então, vamos seguir essa linha aí que você traçou, não é? Infelizmente, não vai dar para a gente ver aqui num programa como esse, de mais ou menos uma hora, né? A gama imensa de espíritos que se manifestaram pelas faculdades medianímicas do Chico, né? Mas vamos fazer uma coisa, Marlon. Vamos ver pelo menos aqueles principais, né? Trazer aqui aqueles principais que se manifestaram, né? Por exemplo, claro, puxando a fila, né? Marmo, o que tem diferente, tá, na produção psicográfica do Emmanuel? Qual o diferencial desse espírito? Bom, o Emmanuel, talvez seja o mais difícil da gente avaliar, porque ele tem essa característica também de ser o coordenador geral, né, Bruno? Então, como ele é o coordenador geral, certamente ele revisou os textos que foram dos outros autores. Então, ele deu uma passada de olhos nos textos dos outros. Então, ele tem um pouquinho, um toque, uma pequena influência ali na revisão geral daquele material, a gente supõe, com grande chance de não errar nesse caso, né? Então, ele tem um pouquinho da marca dele, porque ele era responsável por todo o trabalho nos outros autores, e Emmanuel deixa claro que ele estava apoiando o André Luiz e os outros autores, né? Então, isso fica evidente. Mas, ainda assim, mesmo com essa influência nos outros autores, a gente percebe claramente que o Emmanuel é completamente diferente do Chico. E o Emmanuel é completamente diferente dos outros espíritos que escreveram pelo Chico. Então, qual seria o toque especial, a característica do Emmanuel que a gente nota? Eu diria o seguinte, Bruno. Emmanuel, ele traz o novo do texto mais velho. Ele faz o novo no velho. Ele renova aquilo que poderia ser chamado de velho ou antigo. Por quê? Porque quando ele vai falar do Evangelho, ele traz a experiência pessoal, com muitos fracassos, inclusive, e traz os romances. Mas não só isso. Nos livros de mensagem, Emmanuel ele renova o Evangelho, à luz do pensamento espírita. Então, ele faz uma espécie de triângulo, uma triangulação. O Evangelho, com a moral espírita, que muitas vezes ele é rigoroso, ele é altamente exigente, mas ilustrando com a vida, com a natureza, com a situação atual da vida. Então, ele correlaciona com o trabalho, com o esforço, com o trânsito, e com a agricultura, com a semente que cai no solo, com os animais. Então, ele pega a beleza do Evangelho, em alguns textos muito belos, e outros, às vezes, não tão belos assim, que está tendo a compreensão também complicada no Evangelho. Ele traz uma moral muito profunda à luz do pensamento espírita, né? Aquela história da concordância entre Jesus e Kardec. Se alguma coisa que eu falar ficar contra o Evangelho, contra Jesus e o Evangelho, e contra Allan Kardec, esquece de mim e fique com ele, Chico. Né? Então ele traz esse texto e renova o texto, porque Paulo já dizia, a letra mata e o espírito vivifica. Ele renova esse texto, que às vezes está meio carcomido ali, na letra que mata, renova esse texto na moral, à luz do pensamento espírita, e traz para a natureza, para a vida, para a dinâmica da nossa luta diária. Então, ele traz a religiosidade dos templos, da igreja, para o dia a dia. Então, eu acho bonito isso, porque ele renova o Evangelho. Ele faz algo parecido, mas num estilo muito particular, muito pessoal, muito diferente.
ao que Kardec fez com o próprio Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas da sua maneira. Kardec praticamente renova o Evangelho no seguinte sentido: ele permite que a gente entenda o Evangelho, ele dá clareza. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma correlação muito bela, muito coesa. O texto de Kardec, com o apoio dos Espíritos, das instruções dos Espíritos, é muito coeso. Emmanuel, mas num estilo completamente diferente, ele usa a epígrafe e traz o Evangelho para a nossa vivência, a verdadeira religiosidade. E, nesse sentido, ele destaca o aspecto religioso da doutrina espírita, que é essa religiosidade natural, como Jesus tinha falado para a samaritana. Chegará o dia em que Deus será adorado em espírito e verdade. Quer dizer, não importa se é no Monte Gerizim ou no templo em Jerusalém, pode ser lá, mas pode ser na rua, no trabalho, em qualquer lugar. Então, Emmanuel faz essa triangulação muito bela, que eu diria, entre o Evangelho e a moral à luz do pensamento espírita e a natureza, a vida e a circunstância da nossa luta diária. Então, eu acho que ele renova o mais antigo. E é muito bonito isso, tanto nos seus romances, mas principalmente nos seus livros de mensagem. Acho que a contribuição dele é bem pessoal, bem típica dele. A gente percebe ele diferente do Chico e dos outros autores. Marmo, eu vou dar uma opinião aqui personalíssima, né? Para mim, todas as entidades comunicantes, desde a época de Kardec e da época aqui no Brasil, através de todos os médios, né? Excluindo o espírito La Vérité, a verdade, espírito e verdade está fora disso, mas todas as entidades comunicantes, para mim, a mais extraordinária é Emmanuel, mais extraordinária pela obra, o legado que ele deixou. Mas, Marmo, da mesma forma que você traçou aí, com clareza tamanha, não é? O diferencial da obra trazida por Emmanuel, faça o mesmo com relação a André Luiz. O que tem diferencial da trazedura da obra do André Luiz? Então, Bruno, eu diria isso. Emmanuel, ele traz o novo do mais antigo. Ele renova o mais antigo e mostra que o mais antigo é atual, é real, concreto da nossa vida. Né? O texto do Evangelho. André Luiz, ele traz o novo estudando o novo. É o novo, não é do antigo, é do novo. O que é o novo? O mundo espiritual. Qual que é o nosso objetivo enquanto espírito imortal, né? Mais do que espírito? É compreender a nossa realidade espiritual. Isso é fundamental para o nosso processo evolutivo. Como é que nós vamos trabalhar essa consolidação desse edifício kardeciano em nós? Consolidando o nosso espírito, o nosso senso de mortalidade, a nossa espiritualidade. Nós precisamos saber que nós somos espíritos, espíritos imortais, que os espíritos nos rodeiam. E para isso, eu preciso conhecer o mundo espiritual. Então, mesmo que André Luiz não tenha sido exatamente o primeiro, e não foi, há pioneiros que trouxeram mensagens sobre cidades no mundo espiritual, sobre a realidade dos espíritos, sobre as construções, sobre as estruturas do mundo espiritual. Ninguém fez como ele fez, com um médico como Chico Xavier, num esforço contínuo de mais de 13 obras. 13 na chamada Vida no Mundo Espiritual e outras obras também contribuindo nessa compreensão sobre o cotidiano do mundo espiritual. Então, pode não ter sido o pioneiro, no sentido mais estrito da palavra, mas ele foi aquele que trouxe uma contribuição mais consolidada a respeito da compreensão do mundo espiritual depois de Allan Kardec. Então, ele traz o novo através do novo. E aí ele faz aquele papel do entrevistador, fazendo perguntas e respostas, a semelhança de Kardec no Livro dos Espíritos, mas no cotidiano, andando pelas ruas, vamos dizer assim, do mundo espiritual, no cotidiano, na vida, no dia a dia do espírito desencarnado. Então ele faz perguntas e respostas, faz preces, acompanha preces, faz dissertações, ouve dissertações no corpo do texto, romanceado. Ele é muito criticado por isso, mas isso é muito interessante, que é uma outra forma pedagógica de trazer para nós a compreensão do mundo espiritual, nós que não temos uma mediunidade ostensiva. E ele, eu diria que tem uma característica assim, diferente de Emmanuel, a gente vê claramente, diferente do Chico, claro. Porque ele é mais objetivo, eu acho. Emmanuel é um pouco poético, um pouco romântico. Às vezes ele rodeia
para fazer uma pregação mais sutil. Ele foi padre, ele foi religioso, mas ele quer nos induzir indiretamente a observar a natureza para chegar às conclusões morais. E o André Luiz já é mais direto, já é mais científico, ele já tem um jeito de um acadêmico. Ele fala 10 formas de fazer tal coisa, 20 maneiras didáticas de fazer isso. Ele é mais direto. Então, ele tem um estilo diferente. E são duas formas didáticas muito interessantes de chegar à compreensão do mundo espiritual. Então, são parceiros, porque os espíritos diferentes cumprem funções diferentes dentro do projeto comum. Né? E Emmanuel diz, eu já falei isso, mas vou repetir, foi um espírito escolhido a dedo pela espiritualidade superior para cumprir essa função e cumpriu muito bem. Né? Marmo, antes de trazer aqui um terceiro espírito à baila, né? Você mostrou aí que são obras tão diferentes, né? Marmo, uma pergunta que eu te faço, né? O que me chama muita atenção, que se você vê as grandes obras do Emmanuel, tanto a coleção de Evangelho, os romances históricos, né? Renúncia, 2000 anos, e as obras também, grandes obras de teor até científico, do André Luiz, Revolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, aí você vê essa distinção. Mas o que me chama a atenção, não só isso. Se você pegar as obras mais simples, as obras de conteúdo moral, digamos assim, você vê também a diferença, agenda cristã, conduta espírita. Por exemplo, para a coleção de Emmanuel, como você falou aí, coleção Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, os 5 livros, até nas obras de cunho moral, que não são obras de grande fôlego doutrinário, você percebe realmente uma distinção grande, né, Marmo? E fica bonito junto, né? Nos livros da parceria André Luiz e Emmanuel, né? Com André Luiz normalmente pelo Valdo e Emmanuel pelo Chico, são livros muito interessantes, Estude Viva, Opinião Espírita, não é? Muito interessante essa parceria. Também tem o Desobsessão, que é um livro que não é do mundo espiritual, mas é um livro extraordinário, você citou Conduta Espírita, né? O Desobsessão do André Luiz. Realmente, concordo. Os livros de mensagem são diferentes. E você vê o espírito sendo diferente. E são parceiros. Você vê que eles estão trabalhando junto. Emmanuel prefacia os livros de André Luiz. Eu lembro sempre do livro Apostilas da Vida, que André Luiz foi ficando famoso e começou a dar palestra preparando o pessoal, fazendo um curso rápido para reencarnação. E Emmanuel estava assistindo e fazendo um resumo, compilando, e trouxe um livro muito interessante, algumas discussões muito interessantes, concordo totalmente. Eles convergem, mas no seu estilo pessoal. Então, é o que o Chico disse, eles escreveram a maneira deles, e André Luiz é bem distinto de Emmanuel, Emmanuel é bem distinto de André Luiz, e ambos são bem distintos de Chico Xavier na sua personalidade, mas todos trabalhando com o mesmo objetivo, como se fosse um esporte coletivo, não é? Você não monta um time de futebol só com goleiros, só com centroavante, você tem que ter cada um na sua função. Mas vamos lá, né? É inegável que as duas entidades mais importantes da obra do Chico, da obra mediúnica do Chico, a gente traçou aqui, você, né, traçou Emmanuel e André Luiz. Realmente são os dois maiores espíritos, né, da obra do Chico Xavier. Tem um espírito que vai aparecer aí, digamos assim, que foi um fura-fila, né? Então, cortou a fila, que é o querido Humberto de Campos, grande escritor brasileiro, contista, com as suas crônicas. Humberto de Campos, a gente pode dizer assim, Marco, que ele realmente foi o fura-fila, cortou a fila. E por que terá sido isso? Exatamente. Humberto Campos, ele tem uma função muito importante, que é o desdobramento da função que os espíritos famosos, os poetas do Parnaso, desenvolveram. Com mais fôlego, Humberto Campos, em relação aos espíritos do Parnaso, com mais fôlego, com mais livros, mas uma função parecida, que depois se aprofundou um pouquinho, com uma moral muito profunda, mas uma função parecida. Por quê? Porque os espíritos do Parnaso, grandes poetas do Brasil e de Portugal, vieram chocar o mundo, o Brasil e o mundo, mostrando Chico Xavier é médium de verdade, é médium autêntico e consegue traduzir o pensamento dos espíritos com fidedignidade.
Isso para espíritas e não espíritas. Então, aquilo que os espíritos do Parnaso fizeram em poesia, Humberto de Campos veio fazer em prosa, em texto corrido. Por quê? Porque Humberto de Campos não era só imortal pela Academia Brasileira de Letras. Ele era famoso. Ele era um escritor que era lido cotidianamente pela comunidade que lia jornal na época. E na época, o jornal era uma mídia central, não é? Era uma super mídia. Então, era o que tinha. Então, muita gente lia Humberto de Campos. E por isso, provavelmente, ele usou o seu nome, Humberto de Campos, para que as pessoas, sabendo quem ele era e conhecendo o seu estilo, mesmo não sendo espírita, com 1 ano e meio aproximadamente, ele desencarnou e começou a escrever. Então, Emmanuel, será que ele não tinha os livros prontos? Pelo menos alguns não estavam prontos no mundo espiritual? Claro que estavam. Por que Emmanuel ia desperdiçar a fase mais jovem, mais pujante em termos de saúde, com mais tempo das condições físicas do Chico para trazer os seus livros? É porque era um processo lento e gradual, ele estava pensando a médio e longo prazo. Era importante consolidar o choque que Parnaso trouxe, mostrando para o Brasil espírita, espiritualista e mesmo materialista que o Chico era um médium sério, desinteressado com a mediunidade ostensiva. Então, Humberto de Campos, que era um autor conhecido, famoso e lido, porque era um colunista conhecido nos jornais da época, ele era um autor interessante para cumprir esse papel, porque as pessoas começaram a ver que era ele, com as suas analogias, com as suas referências mitológicas, lembra a lenda da guerra, com a sua forma muito interessante de fazer correlações com fantasias, com situações inusitadas, aquele estilo dele, muito belo de escrita, que o povo conhecia daqui, de quando ele estava no corpo, e completamente diferente de André Luiz e de Emmanuel. Mas André Luiz e Emmanuel não eram autores conhecidos do povão. Então, Humberto de Campos, no texto corrido, na prosa, reforça a credibilidade de Chico Xavier antes dos principais autores do ponto de vista do conteúdo espiritual, que seria Emmanuel e André Luiz, como você colocou, e eu concordo. Não é? Mas antes, precisava consolidar aquilo que começou no Parnaso. A convicção das pessoas que o Chico era médium mesmo e conseguia transmitir com credibilidade o estilo e as ideias dos espíritos desencarnados. Explicado, e você concorda que ele realmente cortou a fila? Ele cortou a fila por quê? Porque o Emmanuel precisava de consolidar, o projeto precisava ser consolidado. Você vê que veio cartas de uma morta, que era com a mãe dele, né? Nem foi publicado pela federação, e ficou meio ali, e depois Emmanuel começa a trazer alguns livros, né? Emmanuel em 36, Emmanuel em 36, ou 37, e o Consolador em 38, ele começa os seus, mas intercalado com Humberto de Campos. Crônica de Além Túmulo veio antes, né? E depois os outros livros em sequência. André Luiz só apareceria bem depois, porque o prefácio é de 43, de Nosso Lar, mas ele só vai sair em 44, quando também vai sair Os Mensageiros, segundo da série. Então, era necessário ainda consolidar a credibilidade do Chico no imaginário popular a partir do momento que o pessoal percebesse que realmente o Chico recebia os espíritos e, como o Chico falou no Pinga Fogo, ele escrevia à sua maneira, porque o Chico tinha capacidade de transmitir o pensamento dele. Marmo, veja bem o que é que eu vou te perguntar agora, não é? E concordo com você, realmente esse nome famoso foi de importância muito grande, né? Para a mediunidade do Chico, não é? A sua autenticidade ficar patenteada. Mas Marmo, você se lembra lá do Alto de Fé de Barcelona, na época de Kardec, né? O Kardec parece que viu aquilo até uma questão de direito internacional, mas o espírito de verdade disse: não, não deixar a ignomínia seguir seu curso. Isso vai ser muito bom para a doutrina, né? Traçando um paralelismo, né? Traçando um paralelo com o Alto de Fé de Barcelona. Marmo, você acha, já que você falou, que Humberto de Campos furou essa fila e, por ser conhecido, isso teve importância?
Você acha que foi importante também do mal nascer um bem, o rumoroso caso Humberto de Campos, que a esposa, a família não queria os direitos autorais e a FEB instituiu o doutor Miguel Timpone para defender o Chico Xavier nos tribunais. Marmo, claro que foi um momento difícil para o Chico, mas a espiritualidade aproveitou isso, isso terminou sendo um bem para a divulgação espírita. É, se era exatamente isso que os espíritos tinham em mente, a gente não sabe. Mas eles consideravam essa possibilidade. Eles não, os mentores não são tão bobos assim, tão inocentes, não sabem nada da vida humana. Eles estavam na mesa, né? Como o povo fala, estava na mesa de possibilidade, estava na mesa de negociação. Eles admitiu essa possibilidade. Por quê? Porque Humberto de Campos era um autor muito famoso, conhecido, e justamente por isso ele cortou a fila. Porque era preciso mostrar que o Chico era médium e tinha essa capacidade de receber espíritos famosos que as pessoas conheciam, sabiam quem era e como escrevia. Então, tal como aconteceu no Parnaso, precisava também de uma situação dessa, de uma pessoa famosa. E o Humberto Campos tinha acabado de morrer. Então, trazia um incremento diferente. Porque uma coisa é o Castro Alves, que já era antigo para eles. Cassimiro de Abreu, que já era antigo para aquele pessoal da década de 1930. Agora, Humberto Campos trazia um impacto maior. Que faz um ano que ele escrevia aqui, ele estava vivinho. Eu li o jornal dele. E agora eu estou lendo aqui, um rapaz do interior de Minas está recebendo Humberto Campos Espírito. Como é que é isso? Deixa eu ler, deixa eu ver o que acontece. Então chamava mais atenção até num certo sentido. Por quê? Porque era uma pessoa conhecida, contemporânea do pessoal. Então, os espíritos certamente sabiam que isso podia acontecer. Dentro da lei das probabilidades, dentro das possibilidades da vida, os mentores espirituais não são mentores à toa. Eles sabiam que isso podia acontecer e sabiam que, se acontecesse, poderia ter incrementos dolorosos, difíceis, mas que iam chamar atenção para a mediunidade do Chico, para o fenômeno espiritual. Eu acredito que sim, eu acredito que isso estava na conta. E aí, aquela história, poderia ou não acontecer, porque sempre depende do livre-arbítrio. E nós não somos predestinados ao erro. Nós podemos errar, mas o planejamento é todo feito para o acerto. Quando nós erramos, nós nos equivocamos. Né? Mas faz parte do desenvolvimento e muitas vezes aprendemos com isso. Eu acho que eles consideravam essa possibilidade e pagaram o preço desse risco, que certamente traria contrariedade, mas traria uma discussão positiva, igual você está fazendo em relação. Você está correlacionando o auto de fé perfeitamente. Porque o Kardec estava até pensando em processar realmente os espíritos. Falou: olha, pelo seu livre-arbítrio você pode fazer, você que sabe. Mas não aconselhamos, porque vai trazer um efeito positivo. Então, eles sabiam que isso poderia acontecer e ia trazer um efeito desgastante, mas que ia ter um aspecto positivo, que seria a divulgação do médium Xavier, da mediunidade e os debates. Porque quem debate raciocina. E quem raciocina busca a verdade. E a doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada. Então, não dá para saber totalmente se eles queriam isso, se isso seria melhor, mas que isso estava no horizonte dos espíritos, estava. Porque era um espírito muito famoso. E eles queriam que gerasse o debate. Será que é real? Será que é mentira? Eles queriam. Senão não escolheriam um espírito tão próximo no tempo para ser aquele que furasse a fila. Né? Eles perceberam que o Humberto Campos escrevia no seu estilo, conseguia imprimir o seu estilo, era um estilo agradável, as pessoas gostavam de ler, e o Chico conseguia transmitir. E eu acho que a sua observação é pertinente, Bruno. Eu acho que isso estava no horizonte de grande probabilidade para os espíritos, mas eles sabiam que, mesmo que acontecesse o problema, e veio acontecer, isso ia trazer bastante debate, bastante chamamento midiático para a mediunidade do Chico e para os temas espirituais de uma forma geral. Marmo, você é um articulista, você escreve para duas revistas importantíssimas no movimento espírita, você é um intelectual espírita. Eu queria fazer um bate-bola rapidinho contigo, né? Você falou
dessa distinção de estilos, já, da obra maravilhosa do Chico, dos espíritos comunicantes, Emmanuel, André Luiz, o querido Humberto de Campos. Leonardo Marmon, qual a obra do Emmanuel preferida do Leonardo Marmon? Aquela que causa o maior impacto, causou na tua trajetória. Bom, quando eu li pela primeira vez o Paulo Estevam, eu gostei muito do Paulo Estevam, me tocou muito. Os romances foi o que eu mais gostei. Gostei muito do 2000 anos, li 2000 anos em dois. Não, 2000 anos eu li em 3 dias. 50 anos depois eu li em 2 dias. Mas eu gostei mais do Paulo Estevam. Paulo Estevam é um livro que faltava 100 páginas, eu já estava triste porque o livro ia acabar, né? A gente começa a não querer que o livro acabe. Mas, com uma estrelinha no Paulo Estevam, que foi um livro que eu gostei muito de ler e teve um significado muito grande para mim na época, quando eu li aos 17 anos, quando eu li pela primeira vez o Paulo Estevam. Mas eu destacaria o Palavras de Vida Eterna. São livros muito especiais que nos ajudam, inclusive, a praticar aquilo que a gente poderia até chamar de autopasse, a melhoria do padrão vibratório. Por quê? Às vezes, quando você não está bem espiritualmente, algumas pessoas conseguem fazer a transformação do seu nível vibratório simplesmente pela força de vontade e pela prece. Vou fazer uma prece, estou mal, percebi, vou fazer uma prece aqui. Mas muitos não conseguem simplesmente indo direto à prece. Então a pessoa faz a prece e sai da prece, termina a prece, tendo melhorado pouco, no sentido efeito da prece. Mas os livros de mensagem de Emmanuel ajudam muito, porque lento e gradualmente você vai lendo, você vai entrando naquela outra sintonia. E daqui a pouquinho, às vezes, você lacrimeja, você até boceja. Quando você vai fazer uma prece, você está numa outra faixa vibratória. Então, você meio que aplicou um alto passe com eficiência. Então, eu acho que o Palavras de Vida Eterna especial, mas eu citaria todos da série Fonte Viva, mas são livros que me ajudaram muito a viver, inclusive momentos difíceis, momentos de luto, como acontece com todo mundo. São livros que eles apoiam a gente. Então, eu destacaria o Palavras de Vida Eterna, é um livro muito especial para mim. Já era para o meu pai e lá em casa para todo mundo. O pessoal gosta muito do Palavras de Vida Eterna e eu gosto muito também. É um livro muito especial para mim, mas gosto muito do livro de mensagem dos outros, da série Fonte Viva também. Veja Mas bem, eu destacaria, para citar um só, o Palavras de Vida Eterna. veja bem, eu vou confessar aqui, li Palavras de Vida Eterna, mas, de passagem, claro que eu vou pegá-lo novamente agora, né, com mais atenção por ser o livro preferido do Leonardo Marcos, prometo. Li quando eu era garoto, jovem, né? 20 e poucos anos. Agora, na maturidade, vou ler de novo. Marmo, pessoal, eu estou fazendo essas perguntas aqui a Marmo de improviso, né? É ping-pong, eu mando a raquetada. E da coleção André Luiz, qual a obra que te marcou mais vinda do André Luiz? André Luiz é difícil, né? Porque cada vez que a gente relê a obra, eu já li Nosso Lar acho que 7 ou 8 vezes, Os Mensageiros 6, são os que eu li mais, né? Mas li Missionários várias vezes também. Cada vez que a gente relê, a gente tem uma impressão um pouquinho diferente, dependendo do que você está passando, do ponto de vista pessoal e dos estudos doutrinários que você está fazendo, a gente que trabalha no movimento espírita. Fora Nosso Lar, que foi o primeiro livro muito novo, causou um impacto muito grande, eu gostei muito dos Mensageiros, mas na época eu acho que eu não valorizei o tanto que o livro merecia. Quando eu li Missionários da Luz, eu gostei demais de Missionários, eu achei um livro diferenciado. Mas o livro que mais me chamou a atenção, quando eu li pela primeira vez, fora Nosso Lar, que é o início da série, foi Ação e Reação. Por quê? Porque eu via debate sobre a lei de causa e efeito e eu achava que as respostas dos companheiros não eram muito satisfatórias. Eu ficava esperando alguma coisa a mais. E até hoje eu espero alguma coisa a mais, porque eu acho que na lei de causa e efeito a gente ainda não, a gente sabe muito pouco. Mas eu gostei demais do Ação e Reação. Foi um livro que me ajudou a entender algumas coisas, porque ele aprofunda, ele se predispõe a falar um pouquinho desse tema tão difícil, são as questões de causa e efeito associadas ao nosso passado e as suas repercussões na nossa vida, que é um tema que a gente tem muita dificuldade. Então, é um livro que eu tenho ele
em especial no meu coração por causa dessa discussão que sempre me causou bastante dificuldade na explicação doutrinária. Agora, hoje, atualmente, como um livro, como um todo, por incrível que pareça, eu vou dizer que os que eu gosto mais é o Nosso Lar e os Mensageiros. Por quê? Eles são livros muito completos, muito ricos de informação. E aquela divisão em 50 capítulos de Nosso Lar e 51 capítulos dos Mensageiros é muito didática, é muito fácil de ler, é muito didático e o volume de informações é muito grande. E os Mensageiros é quase que a continuação do Nosso Lar, poderia até ser um livro só, 101 capítulos. Porque você percebe que o capítulo número 1 dos Mensageiros é como se fosse o 51 do Nosso Lar. É uma continuação meio que contínua, meio que direta, que depois não acontece. Os outros livros são mais soltos, né? Você não precisa ler tanto na ordem cronológica, na ordem da sequência com a qual eles foram publicados. Então, atualmente, se você perguntar qual você gosta mais, eu gosto de Nosso Lar e os Mensageiros, são os dois que eu gosto mais. Mas quando eu li no primeiro momento, o que eu fiquei mais impactado foi a ação e reação. Porque ele não esgota, mas ele avança num tema que a gente tem muita dificuldade, que é a lei de causa e efeito. É assim que eu vejo, Bruno. Bom, e para encerrar, né, qual a obra do querido Humberto de Campos que mais impactou Leonardo Marmo? Olha, eu gosto muito da primeira, Crônicas de Além do Túmulo. Eu gosto também do Boa Nova. Boa Nova é um livro muito bonito, muito bem escrito, bem coeso. Né? Gosto do Boa Nova, né? Fala do Evangelho, toca o coração da gente em algumas passagens. Mas eu gosto principalmente do Crônicas de Além do Túmulo. O Crônicas de Além do Túmulo é aquele que foi o primeiro e causou um impacto muito grande, porque era ele meio que sem saber o que estava acontecendo ainda, explicando, tentando explicar, contando as suas histórias, mas contando a perspectiva dele de um recém-desencarnado. Lembra um pouco a maneira dos espíritos do céu e inferno de Allan Kardec falando sobre o que eles estão notando, né? Que Kardec evocava os espíritos imediatamente após a morte. Né? Ele pedia autorização para o Espírito São Luís e evocava meio que o espírito caiu da ponte, o espírito caiu lá no Rio Sena, ele morreu, houve um crime, saiu no noticiário, Kardec pediu autorização para evocar. E o espírito estava meio perturbado. E o Humberto Campos parecia que ainda estava tateando, né, Bruno? Ainda estava tentando sondar o que estava acontecendo. E isso aumenta a autenticidade, né? Aumenta o impacto. O livro saiu muito rápido. Eu gosto muito do Crônica de Túmulo, mas também com destaque especial para o Boa Nova. É um livro muito bem escrito, muito coeso sobre o Evangelho. Mas eu citaria em especial Crônica de Além Túmulo, para mim é o melhor. Você falou Crônicas de Além Túmulo, Marco. O que eu acho interessante no Humberto de Campos também é do jeito que Bojano trouxe aquela comunicação do Rodolfo Valentino, né? Então você vê, o Humberto de Campos traz informações sobre Marilyn Monroe, Thomas Alva Edison, né? Na sua obra também. Mas eu não vou explicar, quem explica aqui é O próprio Judas, o apóstolo Pedro. então, eu não vou explicar porque o entrevistado é você, né? Só citando as minhas, Paulo Estevão de Emmanuel, de André Luiz, Missionários da Luz, e do Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, sem explicar, não é? São as minhas três. Marmo, que programa interessante. Interessante, a gente viu uma diversidade, não é? De temas, né? A história, você fez aqui a historiografia, né? Dessa seleção maravilhosa, né? Dessa mediunidade. Levaria outro programa, a gente podia falar aqui de Meimei, o espírito Meimei, da obra Voltei, né? Mediunidade do Chico é fantástica. Veneranda, né, com o Pai Nosso, né, um livro para infanto juvenil muito belo. Espírito venerando a única entidade que teve com Jesus de nosso lar, né? Bom, Marmo, vamos fazer a prece final. Você faz a prece. Vamos lá. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso amado Mestre, Allan Kardec, nosso codificador, rogamos e agradecemos. Em primeiro lugar, agradecemos por essa oportunidade, por esse programa, pelas reflexões, pelo estudo em conjunto com o nosso amigo e irmão Bruno Tavares, esperando que seja útil aos irmãos que nos acompanhem. E, em segundo lugar, pedindo para que a gente continue a nossa jornada tentando melhorar, tentando ser hoje melhor do que ontem,
amanhã melhor do que hoje, pessoalmente, na nossa vida em geral, mas também tentando ser melhores como espíritas, nosso pequeno esforço de contribuição no trabalho doutrinário. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela proteção, pela ajuda, que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, então, mês que vem, mês de agosto, estaremos aqui, eu e Marmo, com mais um Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade. Dedico esse programa a ti, minha mãe amada, minha mãe Eva, na vida espiritual. Leonardo Marmo, eu admiro também muito a entidade comunicante que reencarnou, está se comunicando pelos gramados de futebol. Esse jovem centroavante do Cruzeiro, o Caio Jorge, está saltando as vistas, né, Marmo? Tá jogando muita bola. E tem outros também, né? O time do Cruzeiro está muito bom, está se acertando, né? Eu fico até com medo de falar, porque não quero gerar a tensão dos adversários, né? Mas o Matheus Pereira está jogando muito, né? Os Lucas, os Lucas estão jogando bem. O time tá se acertando, né? Então tá se acertando. Vamos ver o que vai acontecer. Você notou como o programa da gente deu sorte? O Cruzeiro estava na Série B quando começou o programa, foi para lá, hoje é o líder da Série A. Tá vendo? O programa da gente é pé quente. Marmo, grande abraço, viu? Tudo de bom. Valeu, valeu.